pessoal, Rivadavia Drummond aqui, bem-vindos ao meu podcast, o podcast do Riva. Quem vai bater um papo comigo de novo é a querida Silvia Salles. Eu estava brincando mais cedo dizendo que eu estou obrigado aqui no meu próprio podcast, pela Silvia, a acordar cedo para bater esse papo. Silvia, e aí? Vai valer a pena, viu, Riva? É por uma boa causa. Legal. Então, Riva, sobre geração de insights, na verdade, tem uma pergunta que eu queria fazer antes que está relacionada, mas que não é especificamente sobre geração de insights, é sobre brainstorming, porque você já falou muitas vezes, oralmente e por escrito, que brainstorming não funciona para inovação. Por Uhum. que é isso, né? Que é uma coisa que a gente usa tanto, eu na comunicação uso direto com a minha equipe. Por que para inovação não funciona? Eu tenho falado que algumas ferramentas de gestão tradicional, elas não funcionam quando você está gerenciando em cenários de alta incerteza. Então, survey não funciona, né? Como é que você vai fazer survey de mercados e produtos que não existem? Faz o menor sentido. Aham. Focus groups também não, porque o fato de você levar o cliente para dentro da sua organização, de já ter um ambiente controlado, já gera um viés, né? O cara vai, os entrevistados, as entrevistadas vão querer não falar aquilo que realmente pensam de forma voluntária, espontânea, de surpresa, mas vão falar alguma coisa também para parecerem inteligentes, né? Eu sempre gosto de citar um livro chamado Todo Mundo Mente, né? Um dos meus livros favoritos dos últimos tempos. Um, Uhum. um aluno de doutorado de Harvard, se não me engano, em economia, que mesclou economia comportamental com ciência de dados. Ele fala que todos nós mentimos em todas as instâncias da vida. Então, Survey é um lugar que tem muita mentira, muita gente faz para ficar livre, né? Etc. Mas o brainstorm eu acho que não. Aliás, e só para concluir, nesse livro ele fala que só tem um lugar que a gente não mente, que é a caixinha de buscas do Google. Então os caras passavam a pesquisar o que nós escrevemos no Google. E a pesquisa tem resultados surpreendentes. Assim, é um livro que eu dei gargalhada em vários momentos pelas coisas que as pessoas realmente escrevem no Google. A gente fala, não é possível que alguém escreveu isso no Google, e é verdade, né? Muito bom. Mas voltando ao brainstorming, o brainstorming ali num contexto de gestão tradicional, gerenciando para eficiência, resolver um probleminha ali do dia a dia e tal, que demande mais eficiência ou melhoria contínua, tudo bem. Agora, em cenários de incerteza, brainstorming não funciona pelo simples motivo. Número um, o mais importante de todos, não envolve o cliente. Então, se eu estou Ah, construindo uma inovação que eu quero que clientes venham a pagar por ela, se eu não tenho cliente validando a inovação, eu estou perdendo tempo. Há outros problemas com o brainstorming que eu sempre falo, mesmo num contexto normal de empresa buscando eficiência. Tem um negócio chamado em inglês social loafing, que é mais ou uhum. menos o quê? É pegar carona. A gente faz um brainstorming aqui, nós três, eu, você e mais alguma pessoa, aí você dá a primeira ideia. Eu não estou pensando, eu estou pegando uma carona que você deu. Então tem É. caroneiros de ideias, né? Esse é o primeiro problema. Tem uma segunda questão que é a ancoragem, né? Eu faço esse teste sempre aqui com os alunos do MBA Executivo Internacional aqui da WP Carey, que é o seguinte, ó, é mais ou menos em torno de 45%. 45% eu pergunto. Aí os caras ficam, não, 47, 43, quer dizer, ninguém sai da âncora. Quando na verdade, Ah, às vezes é 150, mas como eu dei a âncora, o cara fica perto da âncora, até porque o professor ali tem uma certa autoridade epistêmica, mas só para mostrar que tem a questão da ancoragem. E se uhum. o chefe está na reunião de brainstorming, ele é o que eu chamo em inglês de HIPO, né? HIPO, HIPO. Ele é o Highest Paid Opinion. É a opinião Aham. que custa mais caro para a empresa porque ele ganha o maior salário. E dificilmente alguém vai contra o que o chefe vai falar, né? Em raros Uhum. contextos. Eu sempre pergunto aqui também o seguinte para os executivos. Você pode mandar seu chefe a merda? Pode mandar o presidente da empresa a merda? Cara, não, não pode não. Eu falei, claro que pode, uma vez só. Então o cara começa a entender um pouco mais sobre a questão da hierarquia também. Então é por isso que não funciona. E a razão principal é que não tem validação de cliente e nada que você faz de inovação sem validação dos clientes faz sentido. Vou repetir Uhum. a máxima, que eu repito há mais de 20 anos. Inovador inova, cliente valida e não o contrário. Nunca pergunte para o seu cliente o que ele ou ela querem de inovação. Ele não sabe, esse é seu papel. Seu papel é investigar, propor, criar, apresentar e o cliente só valida. É isso. Sem validação de cliente, eu sempre falo, não prossiga. Vai perder tempo, vai perder dinheiro e por aí vai. Uhum. Entendi. Agora, como é que, na verdade, assim, duas perguntas, né? Eu queria saber como que você define insight, o que que é insight, e aí como que eles são gerados, então, num processo de inovação, se não tem, porque eu acho que a gente meio que pensa em insight, pensa brainstorming, né? Então, já que não é assim, como é que eles são gerados? Legal.
Então a gente precisa lembrar o seguinte, o que nós estamos olhando, assim, nós estamos olhando o processo de inovação e estamos desdobrando o processo de inovação em 4 etapas. Gerar insights, né, geração de insights, que é entender se esses insights são problemas monetizáveis, problema, protótipo, eu construo a solução, e modelo de negócio. Essas são as 4 etapas: insight, problema, protótipo, modelo de negócio. Então nós estamos na primeira etapa. O que acontece quando eu proponho que executivos tenham a iniciativa de tocar um projeto de inovação enxuta, inovação ágil? Eles já começam pela solução. Ou seja, eu falei que o processo tem 4 etapas, né? Gerar insight, encontrar problemas monetizáveis, protótipo e barra solução, modelo de negócio. O cara já pulou para a terceira etapa rapidamente. Por quê? Porque a gente é estimulado a fazer isso no contexto do dia a dia da empresa. Então eu falo, ó, você não está ainda na solução, a primeira coisa que a gente tem que fazer é gerar insights sobre problemas que podem vir, pode ser que valham a pena resolver esses problemas. Então o catalisador do insight é a surpresa. Então quando a gente fala de insight, é coisas que você não sabia. A coleta de insights não é para confirmar aquilo que você pensa, mas simplesmente para aprender o que os clientes verdadeiramente pensam. Então você não vai eliminar o viés. O viés é inerente à atividade humana, mas você tem que reduzir o viés profundamente. Então insight é isso, insight é uma surpresa. E na realidade, aí, emendando a sua pergunta, é o seguinte: você nunca vai gerar insights com a bunda na cadeira dentro do escritório. Né? Se realmente quer gerar insights sobre o que clientes, ou prospects, ou suspects, né? Prospectos e suspeitos, você tem que tirar a bunda da cadeira, sair do escritório e encontrar as pessoas no mundo real. Então eu sempre pergunto assim, qual foi a última vez que você saiu daí e foi verdadeiramente escutar um cliente? E escutar não é falar, não, é escutar. Né? Eu falo assim, pelo amor de Deus, cala a boca e deixe o cliente falar. Né? Então, quer dizer, você nunca vai ter uma epifania sentado dentro do escritório. Então, vá visitar os clientes do mundo real, vá visitá-los onde eles trabalham, vá compreender os problemas dos clientes em profundidade. E o que eu sempre falo é muito importante saber conduzir essa interação com o cliente. E aí, então, para essa geração de insights, tem ferramentas que a gente pode usar para facilitar esse processo? Então, vamos voltar naquele modelo que a gente criou no último podcast. Né? Então, vamos pensar em insights. É muito comum a gente ver líder falando assim na empresa: ó, você tem que gerar insights aí, tá bom? Tá, mas os caras ficam olhando para o líder e falam assim, pô, como é que faz isso? Então, nós temos que instrumentalizar as pessoas para fazerem isso. Então, no modelo que a gente apresentou no último podcast, cada etapa da inovação ágil tem 4 elementos importantes. Qual que é a atividade-chave? Quer dizer, o que é a atividade-chave de gerar insights? Acabamos de falar, é saborear surpresas. Se você não foi surpreendido, não há insight. Né? Essa é a primeira questão. Depois, quais são as ferramentas, que é o que você perguntou agora? Que ferramentas eu posso usar para gerar insights? 3, quais são os testes que eu posso aplicar para ver se meus insights estão indo para o caminho interessante? E que resultados eu espero ao final? Então, assim, o que é uma ferramenta mais importante para gerar insights? Está descrito em detalhes num livro do Clayton Christensen chamado O DNA do Inovador, que ele fala que, na verdade, essas ferramentas são comportamentos. Perguntar, observar, fazer networking, experimentar e o que o Einstein chamava de olhar fora do seu setor. Então vamos lá. Perguntar é simplesmente encontrar com as pessoas, eu sempre falo, converse com estranhos. Né? Sua mãe falou para você não conversar com estranhos na rua, eu falo, é o contrário. Agora você tem que encontrar estranhos e conversar. E quando você for perguntar, quem vai guiar a arte de questionar, eu acho que é mais arte do que técnica, é deixar o cliente guiar a entrevista. Então não é você que está no controle. Então eu falo assim, eu chego aqui na universidade, falo assim, ó, eu estou vendo aqui a livraria. Você vê muito aqui a livraria da universidade? O cara, ah, legal. O que você gosta aqui? Deixa o cara falar. Legal. O que pode melhorar? O que você não gosta? Tá vendo? Então, quem está guiando a conversa é ele. Eu não sei para onde essa cliente ela vai levar a conversa. Então, assim, é só aperfeiçoando essa arte do questionamento que a gente vai se tornar melhor. Ou seja, eu estou dando apenas o que eu chamo de bullet point de conversa, né? Eu chamo de aquecedores, né? de papo, conversation starters, na verdade, né? E o cliente vai guiando dali. Então, quer dizer, questionar uma delas.
observar, a gente tem que ser mais observador, né? Todo lugar que você vai é uma oportunidade para você observar alguma coisa. Você pode observar se naquela localidade tem fila, se não tem fila. Você pode observar quanto tempo as pessoas demoram para ser atendidas. Você pode observar se o banheiro está limpo, está sujo, né? Você pode observar que tipos de drinks as pessoas pedem numa loja de café. São todas questões observáveis. E, no entanto, a gente acaba não experimentando nada, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho engraçada aqui nos Estados Unidos é o seguinte: minha filha gosta de ir ao cinema, né? Aliás, foi um inferno ver esse filme da Barbie, viu? Você foi com ela? E, claro, tinha que ir, né? Eu assistia a Barbie e tal. Eu queria ver o Oppenheimer, mas acabei vendo a Barbie. Mas voltando ao Ah, assunto, é. uma coisa que eu observo é o seguinte: o tanto de gente que é traficante de doces para dentro do cinema, sacou? O cara não quer Aham. comprar no cinema, porque lá no cinema é bem mais caro, então eles passam naquela loja de R$ 1,99, compram lá e vem, e como o cinema se dá o direito de olhar as sacolinhas, né? Então você vê os caras têm coisa nas calças, nos bolsos e tal, tá cheio de bala. É só você observar, né? Você também pode, eu posso observar também o que as pessoas compram quando chegam ao cinema nos Estados Unidos. São todas questões observáveis. Uhum. A gente vai treinando o olhar, né, eu acho, para essa observação, para chegar nos lugares, né. Eu tinha um professor que falava, né, no meu caso que eu sou publicitária, ele falava: "O publicitário tem que gastar a sola de sapato", né, então igual você fala, não adianta ficar sentado. A E observação está na pesquisa etnográfica, né? Que a gente aprendeu na uhum. universidade e tal. A gente, às vezes, no mestrado, doutorado, vai implementar isso mesmo. É observar. E a pessoa que está sendo observada não sabe que está sendo observada. É. A gente chama de fly on the wall. É a mosca na parede. Você é a mosca na Uhum. parede. Você está simplesmente observando. As pessoas não sabiam que eu estava olhando lá quem está traficando bala para dentro do cinema. Eu estou aqui brincando, mas na minha época de Belo Horizonte eu também traficava bala para o cinema. Eu ia lá para o Cine Jazz, Cine Brasil, Eu já passava fiz na, muito isso também. Já comprava já o menino. trafiquei já trafiquei promoção do McDonald's para dentro do cinema, É, quando eu era adolescente. eu trabalho um caso muito interessante aqui de observação da empresa IDEO, né, a empresa de design famosa, né, IDEO.com, quem quiser ver. Uhum. E a IDEO, provavelmente você já usou um produto que o design é da IDEO, uma empresa impressionante de design. E eles vão fazer um trabalho no Peru para repensar a experiência de ir ao cinema. E depois eles são contratados para fazer uma experiência também sobre o que é o problema a ser resolvido das pessoas que não têm serviços bancários. E para fazer os dois casos, as equipes se mudaram para esses bairros onde essas pessoas estão. Então, os caras foram viver, por exemplo, na Colômbia, onde as pessoas com menor poder aquisitivo vivem. Eles queriam entender, sem preconceito, como é que as pessoas vivem a vida delas. Né? Uhum, Eu sempre, uhum. quando eu olho para a educação no Brasil, também tem um quesito de observação. Observa, por exemplo, o que é o transporte público que seu aluno está usando. Eu tinha uma Uhum. aluna que dizia, né, depois na entrevista, ela me falava: é difícil, é difícil, 3 turnos de trabalho é difícil, eu perco 4 horas de vida no transporte público, de manhã cedo para o trabalho, depois do trabalho para a faculdade no final da noite para casa. Aí, quer dizer, eu estava questionando, né? Depois eu fui observar, eu fui então para o bairro onde ela morava e peguei um ônibus às 4 horas da manhã e tentei chegar primeiro ali na região da Cristiano Machado, em Belo Horizonte, Uhum. depois num dos campi, né? Da universidade que eu trabalhava. E realmente, olha que se aprende que o negócio é barra pesada, né? Então, quer dizer, eu Uhum. usei simplesmente questionamento e observação. Outra forma de você gerar insights é networking, né? Eu brinco, vai lá no seu LinkedIn, busca gente que você não conhece, que está na área que você tem interesse em investigar, entre em contato, né? A outra coisa interessante é a experimentação, né? Um caso que eu gosto muito, aquela empresa de softwares de contabilidade que revolucionou essa indústria, aquela Intuit, né? Antes de criar a empresa, o fundador comprou todos os softwares disponíveis de contabilidade, quebrou o código para ver como é que eles funcionavam e para ver o que o software não entregava. Né? Tem muita gente que me perguntou: mas essa é uma questão ética? Olha, eu não posso afirmar que ele quebrou o código, mas eu tenho certeza que ele utilizou o software, né, para saber o que o software entregava em termos de necessidade do cliente e não. E o Einstein dizia também que a gente precisa, né, essa ideia do Einstein chama combinatorial play. Né? Não Hum. sei se a gente poderia traduzir como análise combinatória, mas a ideia é mais ou menos o seguinte: você tem que olhar para além do seu setor, para além da sua cultura, para além da sua geografia. Então, por exemplo, se eu estou tentando entender como é que as pessoas fazem reserva para ir ao cinema pelo aplicativo, um caso antigo, né? Eu posso olhar, por exemplo, como é que as companhias aéreas fazem essas reservas.
para o cara escolher o assento, etc. Né? Como é que as pessoas na Índia resolvem esse problema? Né? Então, esses comportamentos são fundamentais para gerar insight. Né? Então, eu acho que a gente resume aí a questão de como fazer. Agora, para terminar a ferramenta, lembra o seguinte: se você for entrevistar, se for questionar as pessoas, se você for observar, etc., você precisa documentar o que você vai fazer. Eu ia perguntar justamente isso, porque no fim do dia deve ter coisa demais para registrar, né? Como é que a gente faz, junta tudo isso? As grandes empresas, elas têm sistemas, né, para capturar insights, né? Você vê, Google tem, Microsoft, Amazon, né? Tem sistemas que as empresas podem, inclusive, comprar e é plug and play, né? Tem o Big Idea Group, para quem quiser ver na internet. Tem o Spigot, tem o Aha, né? Aha é uma ferramenta de gerar. Agora, o empreendedor que está começando agora, ele não tem grana para comprar um sistema desse. Então, eu sempre estimulo que as pessoas criem as suas próprias ferramentas. Então, crie um template para você capturar insights e documentar o que você aprendeu. Porque é o que você acabou de falar. Depois de um dia inteiro entrevistando, questionando, não é uma entrevista, é questionamento, porque quem guia a conversa é o cliente. Você vai ter um volume de informações considerável no campo. Então, você precisa documentar. Eu dou uma ideia muito simples, que é o seguinte: coloca assim, usuário, escreve o usuário rapidamente, o que ele precisa, quais são as necessidades que ele relata e o que é o seu insight. Por exemplo, conversei com a Silvia, que trabalha no banco XYZ. Necessidade: a Silvia é remunerada e é avaliada pelo número de desenvolvimentos significativos que ela desenvolve com os clientes, pelo número de relacionamentos importantes, significativos, que ela desenvolve com os clientes no dia a dia. Insight: mas a Silvia passa 2/3 do tempo dela lidando com a burocracia do banco, sacou? Então eu tenho uma usuária, a Silvia, que eu descobri o nome na rua, eu sei o que ela tem que fazer, ela precisa criar relacionamentos, construir relacionamentos importantes para gerar resultado para o banco, mas 2/3 do tempo de trabalho dela, ela está em burocracia preenchendo papel. Então, é um negócio extremamente simples, que você vai se acostumando. Então, a gente precisa lembrar o seguinte, né? Inovações é esporte de contato. Você faz em time, né? Esse mito da inovação na garagem, eu nunca acreditei, não é verdade. Tem outras pesquisas que corroboram com o que eu estou falando aqui. E inovação é prática. Você não vai ficar bom sem praticar. Né? Eu estava conversando com um grupo aqui de uma grande empresa aqui na região de Phoenix, falou: olha, esse é o primeiro sprint de inovação que vocês fizeram, é o pior de todos. Você só vai melhorar daqui a 100, 200, 300, etc. Né? Aluno também tem isso, né? Eu vejo aqui os alunos e tal, aí o cara vai aplicar lá o modelo do Porter de analisar a estratégia. Mas eu errei tudo. Falei: quantas vezes você fez isso? Uma vez só. Falei: você já quer ser PhD, cara? Para começar a entender isso aí, eu fiz mais de 100 análises. Né? Então, volta a minha crítica para a galera. Eu quero atuar em alta performance, mas não estou disposto a pagar o preço para chegar até lá. Eu vi uma charge disso esses dias, que era assim, uma barraquinha com a fila para quem quer ter sucesso. E a outra era a fila para quem quer fazer o que precisa para ter sucesso. E a fila para quem o que precisa fazer não tinha ninguém, e a outra fila estava cheia. É exatamente isso. Eu vira e mexe, alguém me pede conselhos sobre desempenho, sobre performance. Falo: olha, enquanto você continuar acreditando nessa história de talento inato, né, que Deus deu o talento, né, que mais? Que a minha filha fala aqui, gifted, né? Gifted. As pessoas gifted. Não tem nada disso. Tem um dom, né? O cérebro humano é flexível e extremamente adaptável ao que você quer, ao treinamento. Agora é isso, né? Eu brinco com a minha filha, eu quero ser a melhor pianista. Tá, mas quantas horas você pratica? Não, eu estudo piano. Não, você estuda piano. Não quer dizer que você pratica piano. Você vai lá e faz aula de piano. Aí você senta, toca uma musiquinha lá, que está praticando. Não está. A prática deliberada, que vai ser tema para outro podcast nosso, demanda um monte de coisa chata que ninguém quer fazer, né? Que é horas de dedicação, tem objetivos, tem métricas, né? Precisa de um coach, um treinador. Não gosto de coach, não, porque essa palavra está bem... Já está deturpado o significado dela. Mas um mentor, né, que já tenha feito aquilo, né, que seja um grande pianista, até, e também envolve você trabalhar aquilo que você não consegue fazer. Eu falo com minha filha: você não está tocando bem essa partitura dos compassos 18 a 33. O que você tem que fazer? Reduz ali. O que está errado ali? Né?
Então é isso, é outro papo, né? Assim, agora, para Uhum. pessoas comuns é mais fácil falar que o outro tem um talento natural, né? Porque é confortável para mim. Eu não tô afim, eu não vou chegar lá, não tô afim de pagar o preço para chegar lá, mas eu me conforto no auto-engano, dizendo assim, ah, mas é Deus, né? É dedo de Deus. Porra, Aham. tá de brincadeira, meu. Realmente, é um autoconsolo, né? Agora, Riva, como é que faz assim, depois desse processo todo, né, de observação, de questionamento, de ouvir as pessoas, e no fim do dia, se muitos insights forem gerados ali, como é que a gente faz para escolher? Tem algum critério, alguma ferramenta para poder selecionar os melhores insights? A gente sai de ferramenta para teste, né? Agora Ah, nós vamos testar os insights que foram coletados em campo. Quer dizer, aham. quais dos insights coletados em campo nós achamos mais interessantes. Aí é o único momento do método que vocês, inovadores, votam. A gente chama teste do voto. Então vamos supor que você foi a campo com mais 6 pessoas, né? Cada pessoa foi para um lado da cidade e cada um voltou. 6 pessoas, cada um volta com 5 insights de clientes, naquele template que eu falei: usuário, necessidade, insights. Você tem 30 insights. Bom, o que nós temos que saber agora na próxima etapa é quais desses insights são problemas que valem a pena ser resolvidos. A gente vota. Então, eu normalmente falo para os times assim: ó, vocês têm 30 insights. Aliás, nessa etapa, quantidade é o melhor preditivo que qualidade, tá? É preciso ter Ah, muito site, uhum. tem que gerar muito site. Aí eu dou 5 votos só para cada um. Então, dos 30 insights, você vai votar nos 5 que você achou mais interessantes que você quer testar para ver se são problemas que vale a pena ser resolvidos. As pessoas vão botando lá, eu dou um pinzinho, né? Em português é uma taxinha, né? E as Uhum. pessoas vão colocando a taxinha, depois a gente vê lá qual foi o mais votado. Esse mais votado é o que vai para a próxima etapa. Agora vamos supor o seguinte: Silvia está chateada. Ela foi lá, trabalhou duro, coletou, ela acha os insights que os clientes ofereceram para ela incríveis, mas eles não foram votados. Aí Uhum. a gente dá a Silvia o direito chamado a prova, o teste da prova. Ah, A Silvia, insatisfeita, ela tem o direito de buscar mais evidências para que o grupo reconsidere a votação e possa ou não incluir o insight dela. Mas, mais uma vez, não é uma atividade de consenso, é votação. Votação não é consenso. As pessoas acham que vão atingir consenso por votação. Consenso é quando eu abro mão da minha opinião porque eu acho que a sua é melhor. E é muito uhum. difícil acontecer em time que não trabalha junto há muito tempo. Time maduro, time de alta performance. É simplesmente votação. É a votação que vale e vamos embora, vamos para frente. Então a gente pode usar os dois testes, né? O teste primeiro, o teste do voto, que é o grupo votando nos insights mais interessantes coletados lá dos clientes, e depois tem um teste da prova se alguém ficar insatisfeito porque o seu insight não valeu a pena ser, não foi votado, entendeu? Isso acontece com alguma frequência, assim, de alguém falar assim, não, pessoal, eu quero insistir nisso aqui e... Olha, é muito difícil ver isso. As pessoas elas entendem que a metodologia precisa ser ágil, então elas precisam tirar o ego do caminho. Raramente, Ah, acho que uma ou duas vezes só. Mas eu acho também importante o seguinte, né? Nos times, né, nas equipes, a gente quer sempre se livrar do cara que é o causador de problema, né? A gente quer sempre se livrar do advogado do diabo. Eu falo ao contrário, você tem que trazer essas pessoas para o seu time, né? Porque essas pessoas trazem uma visão de mundo diferente, trazem uma perspectiva diferente, não concordam muitas vezes com o pensamento mainstream, e é boa ter essas pessoas aí. uhum. Né? Eu gosto muito desse perfil de aluno, né? O cara, não, mas eu não concordo, não. Eu pergunto, mas por que você não concorda? Às vezes, muitas vezes, em boa parte das vezes, a pessoa te dá uma outra forma de encarar aquilo ali. Então, eu acho que é importante. Uhum. Uhum. Não há nenhum problema em alguém pedir o teste da prova, né? Não quero apresentar mais evidência e tal. É sinal de engajamento e tal. Então a gente tem que Uhum. acabar com esse negócio de jogar para fora essas pessoas. Não, traga para o seu time essas pessoas. Né? Entendi. Muito bom. Quem é people pleaser, que fica muito preocupado em agradar os outros, não deve se dar muito bem com inovação, então, porque vai ter dificuldade de ser sincero, ser franco ali na hora dessa troca, né? Isso é um problema da nossa cultura, né? Uhum. A gente tem uma cultura ainda coletivista no Brasil, né? De agir com o grupo, né? A opinião do grupo importa muito, que é o que não acontece aqui nos Estados Unidos, tá? Aham. Porque os caras são extremamente individualistas. Eles vão para a igreja, eles se associam a partidos políticos, mas na hora H o que importa é o que ele quer. Né? Essa foi a principal diferença de gestão de interculturalidade que eu vivi na China e aqui. Né? As pessoas Ah, comendo. Né? Na China é uma mesa para todo mundo, uma mesa redonda, e todo mundo compartilha comida. Né?
no Brasil, aqui nos Estados Unidos, não, quero nuggets. Não, quero pizza, né? Cada um come o que quer, né? Então, assim, a gente tem que entender que nós temos uma característica dessa aí, onde a gente não quer conflito, né? E, na verdade, inovação, estratégia, pensamento de ponta, ele pressupõe conflito. Ele pressupõe embate de ideias, né? Que é uma coisa que a gente não gosta. Nossa cultura, a gente não gosta disso. A pessoa que questiona é chata, né? A pessoa que questiona é arrogante. Peraí, eu falo assim, não, arrogante não. Por que fulano é arrogante? Ela está simplesmente questionando o pensamento convencional de vocês. Por que a figura é arrogante? Então a gente precisa separar as coisas, né? Eu sempre ajudo os grupos dizendo algumas palavrinhas de ordem sempre. Duro com os problemas, suave com as pessoas. Atacamos ideias e não gente. No momento que você perdeu essa linha, você está errado. Agora, é isso, né? Outro dia eu estava fazendo um debate sobre liderança e inovação, quer dizer, perfil de liderança, valores e tal, aquela discussão que a gente teve, como é que a inovação se conecta na estratégia. Eu falava muito do desenvolvimento de talentos extraordinários. Mas eu não acredito nisso não, porque fulano tem um talento que Deus deu para ele. Eu falo assim, qual o talento que é? Como é que ele se manifesta? E que resultados ele entrega? A pessoa não sabe continuar a conversa. Então basta que você saiba fazer as boas perguntas no processo, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. A gente precisa aprender a gerenciar a gente de outra forma. Gerenciar a gente pelas ideias, pelo debate e tal, e depois a gente sai para tomar chopp, não tem nenhum problema. Né? Sim, é verdade. Isso realmente para a cultura brasileira é ainda um desafio. E eu falo, e para completar, já que a gente foi por esse caminho, eu sempre falo para as pessoas, se tornem pessoas interessantes. O que você tem feito para se tornar uma pessoa interessante? Porque as outras pessoas normalmente elas circulam, né? Elas estão sempre perto de pessoas interessantes, pessoas que leram mais, pessoas que têm às vezes uma visão não convencional de mundo, pessoas mais cultas, etc. Então é isso, né? Pessoas que realmente conseguem dar soluções para os problemas, que conseguem trabalhar com outras pessoas, são todas competências que não são fáceis, né? Outro podcast, um dia a gente fala disso, mas eu acho que gestão da carreira é uma das coisas mais difíceis que a gente faz na vida. E Riva, voltando ao tema dos insights, quais que são os resultados que a gente pode esperar desse processo de geração de insights, dessa etapa, né, da inovação? Bom, a gente espera, tem um resultado que é comum a todas as etapas, que é o seguinte, deu errado. Em inglês a palavra é pivot, aborte. Você foi ao campo, você usou as ferramentas, você rodou os testes, e no final você não tem surpresa. O que você faz? Começa de novo. Engraçado que a gente não costuma pensar no fracasso, né, ou no deu errado, como um possível resultado, né? Mas é o melhor deles todos, né? Aliás, tem um livro novo que eu até indiquei lá na leitura, que é uma coisa que eu advogo há 200 anos, né? Que é tolerar erros honestos. Eu falo isso no meu livro, na minha tese de doutorado, está escrito isso e tal. E agora uma professora de Harvard escreveu sobre isso, do fracasso inteligente. Então a dica é sempre essa, fracasso faz parte da vida, errar faz parte da vida. Aliás, a maior parte da nossa vida é uma coleção de fracassos e insucessos, e não o contrário. A gente tem poucos sucessos e um número infinito de fracassos, e ninguém fala disso. Por quê? Aquela brincadeira que eu fazia desde a época do MBA da Fundação Dom Cabral. Eu criei lá uma cidade chamada Fodópolis, né? E falava, vocês nasceram em Fodópolis, pô. Né? Vocês são fodas, vocês sabem tudo, eu nem sei o que vocês estão fazendo no MBA. E os alunos adoravam a provocação, né? Então, até hoje os caras mandam mensagem, e aí, prefeito de Fodópolis e tal, né? Aquela coisa toda. Mas é justamente para dizer para os caras, e eu acho que o Mário Sérgio Cortella também, Pedro Mandelli também fazia um bom trabalho nesse sentido. Eu falei, cara, você não sabe tudo não, meu amigo. Nós não sabemos tudo não. Eu tenho expertise numa área pequenininha do universo, do resto eu não posso falar nada. Eu estava conversando com um amigo que teve que fazer uma ressonância de joelho, já saiu interpretando a ressonância. Falei, amigão, você é médico? Você formou em qual faculdade de medicina? Do YouTube? Porra, é claro que você não vai saber. Então, assim, a gente precisa baixar a bola. A gente vai fracassar. Então, assim, a dica da inovação enxuta é o seguinte, fracasse rapidamente, porque se você fracassou rápido, primeiro, você aprendeu, fracasso inteligente gera aprendizado. E segundo, você economizou recursos escassos da sua organização. Gente, dinheiro, infraestrutura, etc. Então, o resultado comum a toda etapa é fracassou, comece de novo. A vida é assim, né? Agora, se a coisa caminhou, você vai pegar o seu insight mais votado e vai fazer uma declaração de oportunidade. Ó, conversei, a cliente Silvia, a usuária Silvia,
trabalha para o banco XYZ, eu vou te colocar trabalhando no Chase aqui em Nova York. Trabalha Tá. no Chase em Nova York, ela precisa desenvolver relacionamentos significativos, importantes, íntimos com os clientes, mas tem que passar 2/3 do tempo resolvendo burocracia e papelada do banco. Esse insight é o problema, é o insight que eu vou levar para a próxima etapa para saber o seguinte: isso é um problema que vale a pena ser resolvido? Alguém pagaria para resolver esse problema? Esse é um problema monetizável, que como a gente vai ver no próximo podcast, vai ver o seguinte: nem todo problema vale a pena ser resolvido. Nós temos que entender qual que é a metodologia para encontrar problemas que valem a pena ser monetizados. Então assim, recapitulando, insights são surpresas, né? Tem uma coleção aqui de insights que eu notei que são incríveis, né? Eu, por exemplo, quando virei reitor de um centro universitário em Belo Horizonte, eu desconhecia a realidade do aluno. Por quê? Porque eu vim de educação de elite, de educação executiva. Era um outro mundo. Então, para mim, eu aprendi um monte de coisa observando e questionando. A questão do transporte, eu não sabia. Foi uma surpresa muito grande descobrir que esse sujeito, essa aluna, passa 4 horas por dia tentando se locomover na cidade de Belo Horizonte, né? A outra surpresa que eu tive é: ninguém quer livro, não, pô. Os caras querem o resumo dos livros. E um insight que eu acho genial, o fundador da Dell, né? Quando não existia a Dell computadores, todo mundo conhece a Dell hoje, né? Eu me lembro que quando saiu o primeiro IBM computador pessoal, era caríssimo. Era um sonho de consumo, né? Eram $6.000 um IBM PC, aquele gigante, aquele drive e tal. E aí o cara que acabou fundando a Dell muito depois, o Michael Dell, ele entra numa loja em Nova York, ele vê o preço do IBM PC e fala assim: uai, ele era mineiro, né? Uai só. Mas por que esse computador da IBM pessoal custa 5 vezes a soma dos componentes? Sacou a surpresa? Quer dizer, custa $6.000. Pô, mas com $1.000 eu monto um computador desse. Esse insight, depois, foi para ele a saída para ele poder criar a grande empresa que ele criou. Então, insights são isso, são surpresas, coisas que você não sabia. E é importante que a gente se permita tempo para desenvolver esses comportamentos, senão sua empresa morre. Porque em algum momento a sua empresa vai ter que inovar muito mais do que ela vem inovando para crescer. E a gente já falou dessa conexão com a estratégia, etc. Né? Perfeito. Pra gente, bom, acho até que você fez já uma boa amarração agora, né? Ia te perguntar se tem alguma lição que você gostaria de deixar para amarrar esse tema dos insights. A garotada, por exemplo, quando aprende a fazer, e eles são mais porosos ainda, né? Eles não têm ainda os vícios desenvolvidos de empresa dos executivos mais sêniores com que eu trabalho. Eu até me divirto muito nessa aula, pessoal. Tinha muitos anos que eu não dava aula para aluno de graduação, e hoje mais sênior, né, eu vejo que é um negócio diferente. Mas esses alunos, quando eles vão para o campus, por exemplo, da universidade, gerar insight, eles mesmos se surpreendem com um monte de coisa, né? Por exemplo, não gostamos de nada que é vendido na loja da universidade. Parecia que as pessoas gostam daquilo. O aplicativo tal não é usado por ninguém. Usa-se um aplicativo alternativo. Então são todas surpresas que eles vão descobrindo aqui. Os caras foram investigar estacionamento, né? Daqui da ESU saiu uma inovação chamada Air Garage. Como que é isso? O Air Garage, os caras estavam repensando como é que é o estacionamento nos grandes centros urbanos como Nova York. Vi agora que eles receberam, não sei como é que eles evoluíram, mas vi que eles receberam milhões agora numa segunda rodada de investimentos. Nasce lá dentro, né? Quando os alunos de graduação aprenderam a usar a metodologia, né? Então, a metodologia é rica, mas pressupõe dar trabalho. Né? Quem não quer ter trabalho não vai inovar. Muito bom. Bom, pessoal, então no próximo episódio do podcast nós vamos discutir problema, quer dizer, desses insights que nós aprendemos a coletar, dessas surpresas, quais desses insights são problemas que valem a pena ser resolvidos, quais são problemas monetizáveis, que a gente vai ver que nem todo problema vale a pena ser resolvido. Legal? Então, te aguardo pro próximo episódio do podcast do Riva. Valeu, tchau!